Olá pessoal, bom dia a todos, bem-vindos a mais um Diário de Bordo, todas as manhãs em um horário conforme a possibilidade aqui nas manhãs de todos esses dias. E hoje é quarta-feira, dia 3 de maio de 2023, como vocês devem estar acompanhando, muito movimento, muitas coisas que nós precisamos discutir nesse nosso país, sem dúvida nenhuma. Hoje, seguindo a série que eu tenho feito, aí são 90 dias aproximadamente, de programas, projetos, realizações do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, para aqueles que não tiveram oportunidade de saber, deixa gravado aqui, aqueles que não tiveram oportunidade de conhecer os trabalhos do Ministério durante os 4 anos da nossa gestão. Então, eu estou apresentado aqui algumas desses projetos, tanto do Ministério das Comunicações quanto de Ciência, Tecnologia e Inovações. Começamos com as comunicações. Nós já falamos a respeito do MCTIC Conecta Brasil, que é levar fibra ótica e conexão, para todo o país, um projeto começado na nossa gestão e com recurso, deve ter sido foi continuado durante a gestão do Fábio Faria. Também falamos do satélite geoestacionário de defesa e comunicações, falamos a respeito do PL 79, extremamente importante para 5G no país e toda a estratégia de 5G. E assim nós viemos falando de comunicações, e hoje mais um programa da série aí de comunicações. Eu queria falar a respeito da multiprogramação. Durante o meu tempo como ministro de comunicações, eu criei essa multiprogramação pela necessidade da pandemia. Lembrar que naquele momento de pandemia as crianças ficaram fora das escolas, muito sério esse problema. Até hoje nós temos reflexos disso que precisam ser cuidados pela nossa educação, mas uma das maneiras de se conseguir que as crianças tivessem aulas eram através do sistema remoto. E esse sistema remoto podia ser internet, logicamente é mais fácil aulas pela internet, mas tem que lembrar que nem todo mundo tem celular, nem todo mundo tem conexão com a internet. Então eu conversei com o setor de telecomunicações do país, com as transmissoras de TV, e nas TVs digitais nós introduzimos a multiprogramação. O que é isso? No canal digital você pega a banda de frequência disponível para aquele canal e distribui em 4 frequências, 4 frequências, então dividindo aquilo lá. Lógico que isso você perde um pouco em termos de qualidade da parte digital, mas porém você consegue transmitir 4 conteúdos ao mesmo tempo. Então esses 4 conteúdos que nós autorizamos na época como ministro de comunicação era o canal normal, obviamente o conteúdo normal, além disso um dos subcanais aí, nessa multiprogramação para saúde, um para educação e um para ciência. E assim foi feito. Poderia inclusive ser substituído de saúde, ciência por educação, de forma a completar o ciclo. Então muitas aulas foram passadas através da multiprogramação por alguns estados, como o estado do Paraná, por exemplo. E foi muito útil naquela época, e depois permaneceu a multiprogramação. Os canais gostaram dessa ideia e isso aí permaneceu, que é importante para a gente ter essa possibilidade. Quando você vê lá, tipo, canal 10.1, 10.2, 10.3, isso aí significa multiprogramação que foi feito naquela época. Então foi muito útil e continua sendo útil, para transmitir vários tipos de conteúdo. Ao mesmo tempo, a escolha dos canais dentro dessas restrições em termos de que tipo de conteúdo que pode ser passado. Ontem, falar um pouco aqui a respeito de ontem. Aliás, eu começo com uma lembrança muito interessante. Ontem seria o aniversário da minha irmã, a Rosa Maria, que faleceu em 2021. Então, o aniversário dela era no dia 2 de maio. Então, ontem seria o aniversário dela. Ela está em algum lugar olhando por nós, eu espero que torcendo, rezando, nos inspirando para que o nosso país tome decisões acertadas e sensatas. Ontem houve uma discussão, normal de acontecer no parlamento, é previsto isso, para justamente parlar,
e discutir assuntos importantes para o país. Então houve ali no Senado, no plenário do Senado, uma conversa, uma discussão a respeito do PL 2630, das fake news, o que eu costumo chamar de PL da censura. E eu não gosto desse PL, eu já falei isso muitas vezes, para mim é desnecessário, jogaria no lixo, mas a gente tem que ouvir as ideias contrárias, discutir, né? Mas ontem ele estava na Câmara dos Deputados, foi adiada a votação e eu espero que fique adiado aí ad eterno, porque eu não vejo sentido nesse PL. Se vocês querem saber mais detalhes a respeito do meu posicionamento, ontem eu participei dessa discussão, falei ali não da tribuna, mas debaixo ali do plenário. Então eu fiz um pequeno pronunciamento ali de cerca de 2-3 minutos falando sobre isso. Tem aí no Instagram também, aliás, entrem aqui nesse Instagram, tem uma série de vídeos, ontem tem esse vídeo gravado, então olhe lá, dê a sua opinião. Mas a minha opinião, eu sou contra esse PL da censura, eu acho que é desnecessário. Nós já temos ferramentas para tratar de qualquer tipo de agressão. Logicamente que mentiras, inverdades são ruins em qualquer tipo de canal. Lembrar que esses canais não são só os canais das redes sociais que trazem inverdades. A mídia também, eu já vi muitas vezes, inclusive comigo, na época de ministro, eu vi várias vezes notícias erradas de órgãos de imprensa grandes, inclusive, trazendo notícias erradas, fake news. A gente vê isso todo dia. Isso acontece pela grande mídia, isso acontece nas redes sociais, acontece pelo lado da direita, acontece pela esquerda. O fato é que se você identifica univocamente o autor da fake news, ou o autor de uma agressão qualquer na internet, ou uma mídia, um jornalista que escreve agredindo uma autoridade ou agredindo outra pessoa qualquer, existem os mecanismos pelo nosso direito, pela nossa justiça, de se processar essa pessoa identificada ali univocamente e que a justiça seja feita dessa forma. Então já existe esse mecanismo. E quando o pessoal fala, olha, porque o Google, por exemplo, essas plataformas, elas têm a capacidade de direcionar mensagens ou aumentar o fluxo de um certo tipo de mensagem, reduzir outro tipo. Correto, existe essa possibilidade, sem dúvida. Da mesma forma que uma grande TV, tipo Globo, Record, o que seja, também tem a possibilidade de escolher qual conteúdo que vai colocar, e pode colocar um conteúdo tendendo para um lado ou para o outro, divulgar em mais redes associadas, do que as outras, do que outras notícias que o canal não esteja interessado. Então, se é para colocar qualquer tipo de observação mais profunda em termos das plataformas, também tem que ser colocado em termos das mídias. E aí a gente começa a entrar na época da falada ditadura, não pode voltar, o país não pode entrar para trás. Se nós temos um regime, lembrando que forma de governo é como o governo é estruturado, e regime, de forma geral falando, e regime de governo é como o governo interage com a população, nós não podemos voltar ou ter um regime autoritário. Nós queremos um regime democrático, e o regime democrático tem que assumir o contraditório. O regime democrático, ele tem que permitir anti a democracia ou contra a democracia. Uma pessoa pode gostar de outra forma de governo, lembrando aí uma das definições, que existem várias, mas uma das definições, pensando em forma de governo como monarquia, aristocracia, democracia, república, presidencialista, parlamentarismo, então uma série de combinações disso. Mas uma pessoa tem direito em um país de não gostar ou preferir uma outra forma que não a democracia, pode preferir a monarquia, por exemplo. Foi o que eu falei lá ontem, e faz sentido. E porque a pessoa tem essa preferência, não quer dizer que ela está cometendo um crime.
principalmente se a gente tem um regime de governo, ou seja, a interface, como que o governo interage com a população, um regime democrático. No regime democrático, você tem que dar palavra às pessoas, você tem que garantir a liberdade de expressão, de pensamento, de opinião, de manifestação, tudo isso. Então, isso foi um resumo um pouco do que eu falei lá ontem, mas é importante a gente sempre ter isso em mente. Hoje nós vimos aí também na imprensa de manhã uma operação da Polícia Federal, né, buscando celular do ex-presidente Bolsonaro, da Michele Bolsonaro, prendendo o Cid, que era o ajudante de ordens lá do presidente, e outras pessoas do entorno, baseado em alteração de certificado de vacina, né? E olha, eu não sou advogado, não sou juiz, mas me parece um argumento bastante frágil para que você tenha uma busca e apreensão, para que você faça a detenção de algumas pessoas. Então, me parece um argumento frágil. Precisa ter alguma outra coisa nisso aí, né, para que se justifique. A gente vê aí tanta coisa séria em que as pessoas são presas e soltas quase imediatamente. Então, isso aí a gente tem que discutir no nosso país. Aliás, nós temos que discutir muitas coisas nesse nosso país e repensar muitas coisas nesse nosso país. Às vezes você escolhe uma direção e você lembra que depois que o poder é estabelecido, é muito difícil ou muito traumatizante a mudança de direção depois que isso é estabelecido. Então tem que se tomar muito cuidado com isso, para a gente ver para que direção nós estamos indo nesse nosso país. Como eu falei ontem, nós precisamos, eu gosto de democracia, uma democracia verdadeira, com liberdade, democracia com direitos das pessoas, e esses direitos não podem ser retirados a bel prazer de uma ou de outra pessoa, de uma ideologia ou de outra, de uma política, né, vamos dizer, um político ou de outro, e isso não pode ser dessa forma. A democracia tem que ser muito mais resistente do que isso. Eu acho que os arquitetos, né, Niemeyer e o Lúcio Costa, né, que desenharam aqui Brasília, fizeram uma coisa muito bonita ali na Praça dos Três Poderes, em colocar aquela bandeira do Brasil muito acima de todos os prédios ali. E aquela bandeira representa cada um de nós, representa todos os brasileiros, representa cada um dos brasileiros. E para ter aquela bandeira ali foi muito sacrifício de muita gente para a gente chegar a essa situação. Então, colocar aquela bandeira mais alto tem um significado muito importante, simbólico, que é a população, o Brasil, né, representado por aquela bandeira, acima dos três poderes ou acima de qualquer pessoa em qualquer um dos três poderes. As pessoas passam, o Brasil tem que continuar. E a nossa democracia, porque eu gosto de democracia, não quero criticar nenhum que goste de outro tipo de forma de governo, mas eu penso que regime de governo, regime democrático, é o mais adequado, muito melhor do que totalitarismo, muito melhor do que autoritarismo, e a gente não pode ir por aí. Então, um grande abraço a vocês, né? Tenham uma ótima quarta-feira. Hoje, como contrário ao que eu já vi na internet, hoje não é um bom dia. Eu comecei falando bom dia mais como educação para vocês, mas hoje não é um bom dia para o que a gente quer de democracia no país, mas que nós tenhamos uma quarta-feira satisfatória a todos e que a justiça seja feita da sua forma correta, tá ok? Um abraço aí a todos e vejo vocês amanhã em mais um Diário de Bordo, se assim Deus permitir a todos nós, tá? Grande abraço, tchau, tchau.